filha, um filho que é super talentoso, gostaria de entrar no meio artístico, mas você fica ali com um pouquinho de dúvida. Hoje nós vamos falar com um especialista no assunto, que ele é especialista em talentos. E nós vamos saber, será que dá para ser famoso assim do nada? Sendo criança, adulto, tem lugar para todo mundo? Hoje todo mundo quer ser famoso? Estou recebendo aqui o Evandro Haase, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, tudo bem, Bárbara? Tudo bem, e você? Super bacana estar aqui com você. Que bom, estou feliz também de te receber. E a gente sabe que é um assunto, né, que a gente tem hoje por conta da internet, das redes sociais. Todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser conhecido, todo mundo quer trabalhar com a sua beleza. E o pessoal acha que assim, eu vou ser artista porque eu vou trabalhar pouco e ser rico, né? A cabeça das pessoas muitas vezes é essa. Eu queria que você me contasse, você que já está há mais de 40 anos nesse ramo, tem aqui, né, já participou aí de vários concursos ali junto com as misses. Me fala um pouquinho desse universo. Bem, a carreira artística é uma carreira muito bacana, né? Mas primeiro de tudo, a gente tem que fazer uma separação nisso tudo na fala, né? Separar o sonho, às vezes, da realidade. Porque talento é nato, né? O dom do improviso, você nasce com aquela veia artística e a gente vai fazer uma lapidação, né? Como especialista, né, eu consigo identificar numa criança uma veia artística para um determinado fim, né? Ela fala bem, ela se comunica, ela tem um timbre de voz bacana. Então, tem momentos que a gente consegue trabalhar isso, né, e lançar o jovem, adolescente e às vezes adulto, como o caso das misses, para uma carreira menor. Porque Miss tem um período, é um ano de reinado, né? Tá. E ela tem que tirar o proveito desses 12 meses de faixa e coroa. E eu já lancei inúmeras mulheres, porque nesse meu período de 40 anos no cenário artístico, eu já fui vitorioso 9 vezes com misses, né, que foram coroadas. A própria Renata Fã, que é jornalista hoje, né, foi descoberta e preparada por mim, e ela sempre sonhou com a carreira de Miss, né? O objetivo dela não era ser modelo, e sim, né, conquistar o Miss Brasil e logo depois trabalhar como jornalista, né, e apresentadora. E isso aconteceu. Obviamente que a gente faz um desenho, né, em relação ao que o jovem, a criança, tem na veia um talento a ser trabalhado e lapidado. Então eu tenho uma equipe de em torno de 25 pessoas, né, que trabalham, né, em busca de uma joia bruta. E depois a gente faz a lapidação. Eu acho que todo mundo tem a curiosidade de saber como que é a preparação, né? Para uma Miss, por exemplo. Tem que comer X coisas, passar no nutricionista, fazer exercício. Como é que é essa preparação? Cuidar do cabelo, porque, gente, elas são perfeitas, né? Elas são lindas, são perfeitas. Como é que chega nesse ponto aí? Eu não acredito em beleza natural, primeiro de tudo, né? Quando um homem ou uma mulher usa qualquer tipo de artifício para se tornar belo, por exemplo, um tom de pele, né? Uma base. Você faz um alongamento de cílios, você usa uma química no cabelo, né? Você deixou de ser natural, então não existe beleza natural. Você vai construí-la da melhor forma. E hoje a Miss, o concurso de Miss, eu vou falar a década de 60, era beleza clássica, era uma beleza em primeiro lugar. A mulher realmente precisava ser bela, né, ter um corpo harmônico, 60 de busto, aliás, 90 de busto, 60 de quadril e 90 de cintura, né, era uma mulher violão. E hoje a Miss é muito mais do que só beleza. Ela tem que vender a sua história, né, principalmente hoje, trabalhar em prol de uma causa social, né? Levantar uma bandeira, né? E ser uma mulher comum, ser uma mulher que trabalha, que acorda cedo, né? Que ajuda pessoas. E mudou muito. As regras hoje, né, se tornaram mais tranquilas. Você falou que elas podem até ser mãe, porque antes não podia. Não, você não podia não, ter filhos não, para ser não. Miss Brasil? O regulamento, eu vou falar assim da década de 80, né? E 90. O regulamento era super rígido. Idade mínima de 18 anos, idade máxima de 27 anos. Não poderia ser casada, sob hipótese alguma, nem ter filhos. Fotografada nua ou seminua, também não.
Hoje você pode ser casada, não tem limite de idade, que foi revelado hoje, né? Hoje, essa mundialmente informação? não tem mais limite de idade. Eu poderia ser uma Miss com 36. Tranquilamente. Eles buscam Já isso. pensou? Né? Eles buscam isso. Eles buscam uma mulher do dia a dia, uma mulher normal, como a gente fala, né? E hoje é aceita também trans, né? Que antes não podia, né? Você tinha que nascer do sexo feminino. E aí há uma discussão muito grande sobre isso, né? Porque aí a gente vai entrar num outro viés, né, em relação a isso, porque elas conseguiram legalmente a condição de se tornar mulheres, né? Se nasce assim. Só que é uma discussão muito grande, porque se você for levar para o lado do esporte, né, é uma diferença entre até hormonalmente, a mulher hormonalmente, falando, né? E aí também eu vou falar um pouco sobre a idade, o limite de idade. Você vai competir. Uma menina jovem com 19 anos competir com uma senhora, uma jovem senhora 37. De 50 anos ou 40, a pele é outra. Você não acha? Eu acho. A pele total. é outra. Cabelo, os hormônios, né? A gente tem muito mais rugas, querendo ou não, né? Por conta do dia a dia, né? Então, eu acho que tem que ter, na minha opinião, né? Eu sou super leiga nesse assunto, mas eu olhando como uma mulher, eu não gostaria de competir com uma menina de 19 anos. Aí teria que ter faixa etária, eu acho que né? poderia ser Miss Brasil, Miss X, Brasil, X, 40, Miss Brasil, o Miss Brasil que já existe normal, Miss Brasil trans, eu acho que aí deveria ter. Miss Brasil melhor idade, tem. Já tem hoje. Já existe, só que e hoje... por que eles quiseram mudar? Eu acho politicamente correto. Hoje o mundo mudou, você tem que ter muito cuidado, porque tudo você é cancelado. Com o avanço das redes sociais, você tem que cuidar até o que você vai falar, principalmente você. Sim. Você é uma mulher que trabalha na mídia, você não pode levantar uma bandeira, porque muitos vão lhe amar e muitos vão lhe odiar em relação a isso. Então a gente tem que cuidar, a gente que trabalha na mídia, o que falar e como falar. Mas que assim, eu tenho uma frase que eu digo, você não precisa me aceitar, você tem que me respeitar na vida, né? E basicamente até porque se todo mundo tivesse a mesma opinião, ia ser super chato, né? Mas eu acho que perde um pouquinho o brilho daquela coisa, daquela beleza intangível, que na verdade a gente sabe que existem mulheres que já nascem com, né? Eu falo que Deus tem os seus preferidos, tá? Brincadeira. Mas tem algumas belezas que já são delas. Gisele Bündchen, por exemplo, uma mulher lindíssima, a própria Renata Fã também, né? Claro, mas eu acho que todo mundo pode ficar bonito também, né? Por Hoje, isso que existem os preparadores, né? Os missólogos que, por exemplo, quando eu iniciei, missólogo, um especialista em misses. Quando eu comecei o início da minha carreira, existiam os missólogos internacionais, né? Eu participava de congressos. As mesmas regras no mundo inteiro? Exatamente, o concurso internacional. Tá. Miss Universo é o maior concurso hoje existente no mundo, né? Existem outros também importantes, mas o Miss Universo é o mais antigo, 70 anos de história, né? E, na verdade, o especialista, o missólogo, é aquele que vai lapidar a joia bruta, né? Vai lapidar. Então, ninguém nasce sabendo de tudo. Você precisa e ninguém faz sucesso na vida sozinho. Você precisa dos técnicos, você precisa do seu diretor, você precisa do cabeleireiro que vai lhe deixar mais bela ainda, né? E senão você não vai conseguir estar aqui fazendo o seu programa. E da mesma forma, uma modelo como a Gisele. Gisele nasceu bela, né? Teve ali, sulista, sabe que o Sul tem isso de ditar, né, belas mulheres. Ana Hickman, Renata Fã e outras tantas que já passaram por mim. E na verdade é o seguinte, é mais fácil de trabalhar, mas você precisa de profissionais que vão fazer que vão trabalhar a lapidação da mulher, da criança, enfim, é necessário. E pessoas corretas que vão administrar a sua carreira. Né? Eu observo agora um problema que aconteceu com uma jovem que começou fazendo sucesso quando criança, e hoje ela trouxe um problema que, no meu ponto de vista, foi gravíssimo, expor um problema familiar em rede nacional. Então, por isso que eu falo sempre, se uma criança faz sucesso, né, com 5, 6 anos, os pais, é preciso você estar munido de pessoas e de profissionais de ponta que vão administrar a carreira, assessoria, vão cuidar da parte financeira, porque a parte financeira é um dos mais importantes, porque você vai brigar com a sua família, com o seu irmão, porque o dinheiro no Brasil principalmente, é um agravante. Você perde pessoas muitas vezes que você ama
Por conta por disso, conta né? do dinheiro. Uhum. E isso é um problema seríssimo. E eu sempre falo, a família em primeiro lugar. Eu fui muito bem criado, ainda sou, meus pais estão sempre junto comigo, viajam comigo, e eu venho de um berço familiar muito bem estruturado. Então não existe briga dentro da minha família. Sempre mãe e pai em primeiro lugar. Então mãe é sagrado, a família é algo sagrado. Então, e eu passo isso para as crianças e pessoas que trabalham comigo, respeitar a pai e mãe. Então, quando eu vejo uma menina, né, que vai no veículo de comunicação falar mal de uma mãe, isso me machuca, e me machuca fortemente, né? Eu não estou aqui para discutir a razão do que aconteceu, né? Mas, assim, é ruim para o Brasil assistir esse tipo de coisa, de uma desunião familiar, porque eu trabalho com crianças, eu trabalho com adolescentes, e isso é muito ruim. Até porque eu acho que os nossos problemas familiares a gente tem que resolver dentro de casa. Não é verdade? Né? Eu acredito que tudo é polêmica, né? Então, você tem alguma questão familiar, eu acho que isso deveria ser resolvido dentro da sua casa, ali bonitinho, né? E família não é tudo? Mas enfim, você pra não mim, acha? família é tudo pra também. Mim também. Mas aí cada um, né, tem o seu seus jeito, problemas. suas questões. Eu queria mostrar um vídeo que você trouxe Jura? aqui pra gente. Deixa eu ver. Vamos colocar, por favor, pode rodar. Então é importante isso. Há 20, 30 anos atrás, o book era importante, porque você vendia através de fotos. Hoje você vende através de imagens das redes sociais. Eu me lembro, Evandro, que eu fiz a agência da... Ai, meu Deus, como que era o nome dela? Ela era super famosa. Das crianças, Irene, da Tirene. Todas as crianças, acho que da minha época ali foram pra Tirene. E foi muito legal na época. Nossa, uma postura, mas na né? época era o book que era, né, o carro ali, chefe do negócio. Então, hoje você seu cartão de visita, tem que prestar muita atenção. Até porque o que tem de gente para, às vezes, no meio da rua, fala, ai, toma meu cartão. Você nem sabe quem que é. Então, são olheiros e muitas vezes é muito perigoso. É muito perigoso. Porque esse mundo artístico, esse cenário, há propostas, né? E às vezes são propostas indecentes que levam para outro caminho. Então os pais precisam identificar rapidamente quem são esses profissionais que estão no mercado e o que eles buscam. Então isso é fundamental também. E respeitar as crianças, né? A faixa etária. Criança é criança, ela tem que estudar, ela tem que, né, a gente precisa respeitar, e hoje o preconceito no Brasil ainda existe, é muito forte, eu vejo isso, né, em todas as seletivas, eu viajo o Brasil inteiro e eu sinto que o preconceito ainda existe, o racial, o sexual, enfim, é forte, porque a criança negra muitas vezes é escanteada, porque tem um cabelinho crespo e às vezes as pessoas não identificam isso e não ajudam. Né? O olhar já é um olhar de preconceito. O garoto com 5 anos tem trejeitos femininos porque ele se nasce daquela forma. Né? As pessoas, porque tem trejeitos femininos e o pai acaba, né, batendo no garoto por ter aquele trejeito. Isso é muito ruim. Nós precisamos que a família, né, consiga trabalhar isso mentalmente. E o psíquico tem que ser trabalhado dentro de casa. E eu acho que também uma questão é você conversar com o seu filho para ver se é ele que quer ou você que quer transferir o seu sonho para a criança. Porque isso às vezes a criança muito, não viu? quer nem isso. A criança chora, a criança chega lá no palco e não quer de jeito nenhum. Mas a mãe fala, vai. E isso acontece. Não é? Muito. Tem que saber identificar também. Você já chegou a ver alguma criança assim, você chegou para a mãe e falou, olha...
Não é esse caminho? Você já chegou a acessar a sinceridade assim, Alguém te Evandro? falou isso? A minha produção te falou? Não, ninguém Porque ela me tá falou. trazendo algo que aconteceu no final de semana. Você tá brincando? Não falou. Gente, aconteceu no final de semana em Indaiatuba isso. Eu estava na mesa, chegou a mãe, né, nesse momento da seleção, e a mãe dizendo, a garota linda, de 11 anos, e calada, e a mãe dizendo, ela veio para te conhecer, ela vai ser Miss. E a criança, calada. E ela disse, não, você é modelo, você vai desfilar. A mãe falando o tempo inteiro. Né? Chegou um momento que eu perguntei para a menina, fulana, é isso que você deseja? Eu preciso conhecer a história. E a menina quieta, não respondeu. Nem respondeu. Aí a mãe respondeu, é isso que ela quer sim. Só que isso é triste, gente, sabe por quê? Não, a gente ri, porque mas não é. não, porque às vezes chega a ser engraçado, mas você trabalha com uma menina, uma jovem garota de 11 anos de idade, o que o futuro vai refletir esse bullying que ela sofreu, porque não deixa de ser de um bullying direto da própria mãe, Sim. que o desejo era da mãe do passado e ela não conseguiu, transferiu para a menina. O que eu fiz? Eu separei. Eu pedi que a menina aguardasse na sala ao lado, conversei com a mãe, primeiramente, e fiz depois uma troca. Eu conversei com a menina. No momento que eu estava na sala individualmente com a menina, ela começou a chorar. O tempo inteiro chorando, e foi quando eu perguntei o porquê desse choro, e ela me disse, isso não é para mim, não é a vida que eu gostaria, eu não gosto de salto, eu não uso maquiagem, e tanto que a roupa que eu tinha escolhido para vir conhecer o senhor era uma botina e uma calça jeans rasgada. E eu estou com essa saia justa, foi a que a minha mãe escolheu. Só que isso eu voltei no meu passado. Porque quando eu comecei com 5 anos de idade, eu sofri muito bullying na escola. Porque eu brincava de boneca, enquanto os outros jogavam futebol. E eu tinha esse sonho de ser famoso, né? Trabalhando com moda. E na escola eu sofria, porque os garotos... Né, era 50 anos atrás, sim, a gente sofria esse bullying absurdo, né? Que é de não deixar as pessoas serem livres. Sim. E o meu pai também, na época, o desejo do meu pai era que eu fosse um jogador de futebol ou um médico famoso. Hoje meu pai, assim, aceitou da melhor forma e hoje é meu fiel amigo. Mas eu me emociono quando as famílias brasileiras, isso ainda é real, principalmente na periferia, né? Nas favelas, as crianças são massacradas, espancadas pelos pais devido a essas não terem livre-arbítrio de escolha. Infelizmente, o Brasil ainda sofre e as crianças sofrem muito. Então, você, mamãe, que está aí nos assistindo, quer que seu filho seja famoso? Pergunte para ele se é esse caminho que ele quer mesmo, que ela quer, porque é importante, né? Não queira viver o seu sonho, transferir para os seus filhos. Eu acho que se já passou do teu tempo, agora você pode ser Miss aí, ó. Agora não tem limite de idade, vai ser Miss, não é? Vai Olha ser aí. Feliz, não é? Eu quero mostrar umas fotinhos também que a gente trouxe, depois eu quero falar desse livro aqui. Pode colocar as fotinhas pra gente, Lô? Menino do céu. E aí foi o quê? Da No onde começo? Vocês tiraram? E a gente acha cada coisa. Ali é a minha mãe, olha. Do lado direito, tua mãe? No centro, ela foi a coroada, entendeu? Aí a sede principal, onde tudo começou, lá em Porto Alegre, aí então foi... Você é de Porto Alegre? Gaúcho. Resido já há muitos anos em São Paulo. Aí preparando as misses aqui em São Paulo, né? Legal, deve ser muito legal. Olha aí, gente. Uau! Que recordação maravilhosa, viu? Passa um filme, né? Voltando tudo isso novamente. Imagino, são 40 Mas não anos. É fácil, viu? Você ser referência de uma história e ser cobrado, já passado sabe? por poucas e boas, né? Uma pressão, né? E ainda sofro, viu? Porque você tem que falar o que você pensa. E no momento que eu me tornei essa referência do Mundo Miss na história, está todo relatado nesse livro. Olha esse livro, você que bonito. Cobrado, Mostra né? aqui, Marcelão, pra gente, ó. Universo Miss, História, Técnica e Beleza. Esse livro faz o maior sucesso, faz o maior sucesso ainda. Traz toda a história do Mundo Miss, né? E só que eu faço uma inversão de nomes, porque eu não posso trazer os nomes reais, né? De fatos e curiosidades que aconteceram. Porque aí no livro tem cenas fortes, né? Eu trago drama envolvido com algumas crianças. Tem desde lá atrás. Aí você tem toda a história. Deixa eu achar uma página bem legal para mostrar para vocês aqui. Peraí, deixa eu ver. Cadê a da Renata Fã? Vamos achar dela aqui pra gente mostrar ela aqui. A Renata tá mais no final, porque ela foi da década... A Renata foi em 1999. Foi agora quase, né? Peraí, então deixa eu ver. Eu abri e agora apaguei, ó.
tinha perdido ela aqui. Mas pode me contar. Pois é, a Renata foi Miss Santo Ângelo e Miss Rio Grande do Sul e Miss Brasil. Quando ela chegou... Né, aqui, ó. Olha ela aqui. Quando a Renata chegou na minha frente, ela sempre disse, Evandro, eu não quero ser modelo, eu não quero realizar nenhum tipo de trabalho, né, na área comercial, porque eu quero me dedicar a esse título. Eu quero ficar 1 ano, esses meus 12 meses, me dedicando, ajudando pessoas, enfim. E ela teve sempre um coração maravilhoso. E ela me dizia, a primeira faculdade dela foi Direito, ela não seguiu essa área, e depois acabou se formando em jornalismo. Mas ela sempre falou, eu vou ser uma jornalista famosa, vou ter o meu programa de televisão, e isso aconteceu. Aqui foram todas as misses que você preparou? Não, teve umas mais antigas, né? Por exemplo, Marta Rocha, a primeira foi Marta Rocha, lá no Sério? início. Você preparou? Não preparei a Marta. Não, porque Marta é de 54. Eu ia falar, não, peraí, Marta nem era viva. Mas Marta foi, nome de torta, né? Se tornou uma referência, perdeu por 2 polegadas. Tem até mirim aqui. Tem, deixa eu ver. Miss, essa foi a Miss Brasil que eu preparei, mirim, olha que graça. Olha que fofa, Pietra Gasparim. Ela foi eleita. A Mini Miss Brasil 2013. Exatamente, ela conseguiu o título, mas foi assim, de grande esforço, porque preparar criança é uma diferença muito grande de você preparar uma adulta, né? Uma mulher. Você fala, faz isso, ela faz. Não, mas ela se torna. Eu acho que trabalhar com criança é mais fácil. Porque a adulta, a mulher, ela já tem um posicionamento muito forte. E você conseguir moldar isso não é fácil, viu? Não é fácil. A criança você consegue, né? Trazer né? O brilho dela todo e conseguir que ela vai executar todos os movimentos de passarela, de pivô, de postura para a carreira. Eu, por esse período todo de vida, trabalhar com criança é muito mais fácil. Trabalhar com homens também, os mister, é muito complicado. Né? Muito complicado. Eles dão mais trabalho que as meninas? Infinitamente. Sério? Por quê? O homem, muita vaidade? Ou como a seria o dificuldade ego? de fazer sucesso, a mulher faz sucesso muito mais rápido que o homem. E o homem tem um posicionamento muito forte em relação a ideias, ao machismo, ao que ele pensa, né? Tudo tem que cuidar, porque um desvio, o que o outro homem vai pensar, o que o meu amigo vai pensar. Entendi. Né? De um tipo de roupa, de uma maquiagem na pele. Então o machismo existe sim, e é muito difícil às vezes, pelo preconceito, de administrar e de modelar isso, de lapidar isso no homem. Então eu comecei um trabalho com o Mister na época e acabei deixando de lado, foi muito difícil, só as misses. Há profissionais, há missólogos no Brasil, depois de Evandro Haase, que conseguiram e conseguem fazer esse trabalho muito bem feito, né? Mas não é fácil, não. Nossa, eu imagino. Olha, eu adorei conversar com você, descobrir um pouquinho mais desse universo, que às vezes pra gente ficar tão distante, a gente só vê depois que tá lá na televisão, quando tem, né, o dia do concurso ali. Então, tem toda uma preparação, gente. Se você sonha, tem esse sonho, aqui, ó. O Evandro tá aqui, pode realizar seu sonho. Quero que você passe os seus contatos pra gente, deixe suas considerações finais. O meu Instagram é @EvandroHaase, né? A minha assessoria é Márcia Stivel, que trabalha, né, comigo já, né, executando todas essas viagens pelo Brasil. E deixar uma mensagem importante, assim, acredite na sua estrela, acredite na sua luz, que a luz é o que ilumina o mundo. Então você pode estar num ginásio de futebol lotado e a sua estrela brilhar e você vai ser notado. Isso é fundamental na vida, é acreditar, né? Incrível. Obrigado, Evandro, adorei. Olha, fique super à vontade aqui no nosso programa. E olha, você que quer adquirir, esse livro também tem nas livrarias do Brasil. Tem nas livrarias, também você pode adquirir. Muito obrigada, viu? Um prazer te receber. Linda, volte viu? sempre. Depois traz uma Miss aqui pra claro, gente. Vamos. Eu não tenho mais corpinho de Miss, gente. Meu tempo de Miss já foi.